Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma enciclopédia de lindas piqueniques artesanais, um show de arte. Vem comigo e nos ajude interagindo neste vídeo até o seu final, tá bom? Fazendo as 3 coisas que ajudam o algoritmo do YouTube entender que você está engajado no nosso canal, tá bom? Fazendo seu comentário de qual piquenique você está gostando mais, tocando nas notificações, porque assim que lançarmos o vídeo, você será notificado pelo YouTube. Dê o like para que este vídeo venha ter relevância e venha alcançar mais pessoas. Gratidão a todos vocês que têm me ajudado até hoje. Você que é inscrito, que tem feito o nosso canal crescer, mas você aí que acompanha o nosso canal, você gosta, você aprova, mas você ainda não tomou sua decisão de fazer a sua inscrição. Isso para você não custa nada. Inscreva-se no canal para nos ajudar e assista este belo vídeo até o final, porque buscando por aqui. Até a próxima. Um abraço.